Capítulo 21. Bracer tirou o pequeno instrumento do bolso assim que cruzaram a fronteira, levou-o aos lábios e soprou. O som do que só poderia ser descrito como o grito de um demônio veio do dispositivo em forma de apito, e ele o repetiu 3 vezes. Ele não precisou esperar muito pelo resultado. Com a floresta atrás dele e o campo aberto em todos os outros lugares, ele era claramente visível para qualquer criatura que pudesse enxergar no escuro, o que incluía a maioria dos homens-fera Tlaumocan. Você está atrasado, disse um homem-leão quando ele chegou à colina. Ele tinha quase 2,5 metros de altura e a largura de 2 humanos, com braços grossos e musculosos sob pelos dourados, uma juba espessa na cabeça e uma cauda chicoteante de pelos castanhos que combinava com sua juba. Ele tinha o que poderia ser descrito como mãos humanas, mas com garras afiadas como navalhas, e olhos dourados que enxergavam na escuridão como os humanos enxergavam na luz. Bracer permaneceu relaxado, solto, como se estivesse encontrando um velho amigo em vez de um perigoso predador da humanidade. Você também, e ao contrário de você, eu tive que arrastar um monte de carne relutante comigo. Bracer respondeu com um olhar afiado e atento enquanto examinava o caminho à sua frente, apesar da postura relaxada. Talvez você devesse se adicionar ao grupo para me compensar. O homem-leão rosnou enquanto olhava para o humano muito menor que estava de braços cruzados a alguns metros de distância. Corte o seu próprio braço se quiser aumentar a pilha, ou venha aqui e tente me adicionar pessoalmente. Bracer riu do homem-leão enquanto o provocava. Eu matei muito mais homens-fera do que você comeu humanos. Não pense que é especial, eu sou especial. Você é uma moeda envolta em pele. Bracer retrucou e acariciou sua espada. O rosnado continuou, mas o homem-leão não se mexeu. Já era rendição suficiente. Achei que não. Além disso, você não pode me substituir. Só tenho que, talvez 3 grupos de contrabandistas por aí? Então, deixa de fanfarronice e aproveita a grana. Consegui um bom negócio, Cleasing, mais do que você pediu, na verdade, até trouxe limpo para você desta vez. Cleasing pegou sua bolsa e a ergueu. Traga-os para fora, Bracer. Bracer se virou, colocou os dedos na boca e soprou. Um assobio longo e claro ecoou na floresta onde seus bandidos esperavam, guardando sua preciosa carga. Ouviram-se gemidos, ouviu-se o som de luta de alguns camponeses, que lutavam desesperadamente, encontrando coragem tarde demais. Ouviram-se pancadas e gritos por alguns breves momentos, e então, silêncio, exceto pelo choro e pelo som de pessoas avançando pelo mato. Os bandidos puxaram o pequeno número de camponeses enfraquecidos e inconscientes para fora da floresta em uma única corrente longa. Alguns ainda puxavam pelo ponto de segurança que os prendia pelos pulsos, mas não adiantou. Do outro lado da colina, pequenas carroças começaram a aparecer. Elas eram muradas e tinham um pequeno portão de ferro na traseira, que permitia que os prisioneiros fossem jogados e presos. Ao lado da carroça, caminhava uma dúzia de homens-fera, ienames, serpentes, homens-urso e alguns homens-leão. Eles se elevavam sobre os pequenos humanos e estavam fortemente armados e blindados. Com grandes couraças e lanças, os bandidos se afastaram, sua coragem já vacilante, mas Bracer acenou para todos. Como velhos amigos. Aqui está sua carga, conte-as, ele disse entusiasmado. O que Cleasing fez, colocando as moedas em uma bolsa menor vazia enquanto os cativos eram identificados um por idade e sexo para determinar o preço. Não. Não. Minha filha não. Minha filha não. Uma voz familiar a Bracer gritou em desespero. Ele riu e balançou a cabeça. Ela tem uma atitude, disse Bracer, irritado. Disse coisas muito rudes sobre o seu Deus imperador. Ele mentiu facilmente, mas foi o suficiente para arrancar um rosnado furioso do mercador Homem-Leão enquanto ele colocava moedas na bolsa. Ela e seus descendentes sofrerão muito por isso. Então, adicionei um bônus de 10 pratas por me contar sobre sua blasfêmia. Cleasing rosnou e jogou a bolsa à sua frente através da escuridão. Bracer a agarrou no ar com um sorriso infantil. Obrigado novamente, Cleasing. Foi um prazer fazer negócios com você. Bracer respondeu enquanto guardava o objeto. O Homem-Leão acariciou sua crina e riu. Tenho certeza que sim, mas me disseram que Comestra caiu e, como resultado, uma grande oferenda será feita ao Império. 5.000 cabeças, pelo que ouvi, talvez mais. Bracer respondeu com um aceno afirmativo.
Há alguma chance de o príncipe Comestran ter sido capturado ou ter morrido? Perguntou Tlizin esperançoso, seu corpo alto e rígido inclinado intensamente para a frente. Bracer deu de ombros. Na maioria das vezes, os príncipes morrem com suas cidades, mas nunca ouvi falar da cabeça dele em uma lança. Quem sabe? Se ele sobrevivesse, posso imaginar a rota pela qual teria sido enviado. Você consegue? Perguntou Tlizin com um respeito repentino pelo humano já extraordinariamente perigoso. Claro, eu já fui um aventureiro de nível adamantite, com pessoas de alto valor. As próprias medidas usadas para garantir sua segurança também tornam seu transporte e viagem previsíveis. Imagino que você queira que esse tributo venha de você e não de outra pessoa. Tlizin não conseguiu sorrir, mas fechou a boca e estendeu os lábios. Sim, o tributo de um príncipe caído, entregue vivo à mesa do Deus Imperador? Meu empreendimento certamente cresceria com seu favor. E quanto minha bolsa vai crescer junto com isso? Perguntou Bracer, inclinando-se para a frente com interesse enquanto o último escravo era carregado e o som de uma fechadura clicando selava o destino dos prisioneiros. O lamento nunca parava, mas ele nunca o ouviu. Para começo de conversa, eu planejava ir para o sul depois de outro ataque, mas, por uma quantia grande o suficiente, eu poderia ser persuadido a ficar por aqui, no mínimo. Posso usar meus contatos para determinar se ele está vivo ou não e provavelmente quando será enviado. O suficiente para comprar um senhorio em qualquer cidade do leste, mas, você acha que consegue? Perguntou Tlizin, juntando as mãos cobertas de pelos dourados e esfregando-as com uma ganância que um mercador humano teria feito com a mesma naturalidade. Sei que posso descobrir se ele está vivo, e se estiver vivo, garanto que estará em Pazem, e se estiver em Pazem, posso prometer que será um tributo, e se for para ser um tributo, eles o levarão para a principal rota de contenção na fronteira, por onde os grandes tributos sempre passam, e se o levarem para lá, só existem duas rotas adequadas para grandes números, e apenas uma delas na estação chuvosa, Bracer disse enquanto olhava para o céu. A chuva já começava a cair, como se os próprios céus declarassem que ele estava certo, e se ele for especial, o que seria, será o último a ser entregue, como diz o ditado, o melhor para o final, o que significa que, ao longo de alguns dias de tributos, sua guarda ficará cada vez menor, e eu posso levá-lo. Tlizin olhou para o humano com surpresa em seus olhos dourados. Você deveria ter nascido um homem-fera. Bem, garotinhas humanas são uma iguaria para mim, por assim dizer. Bracer riu da piada, e embora Tlizin tenha rido, tinha certeza de que o mercador Homem-Leão não fazia ideia do que ele queria dizer. Não se preocupe, vou entrar em contato com os chefões do crime de Pazem. Em 1 ou 2 dias terei certeza. Se não me vir aqui na nossa próxima entrega programada, é porque fui buscar o verdadeiro prêmio para você. Estou ansioso por isso, Bracer, disse Tlizin, e se virou para retornar às suas carroças. Apenas 1 ou 2 horas após o pedido, 2 coleiras de bronze foram entregues no quarto, e Nua estava de pé atrás de seus pertences, ajoelhada. Elas respiravam com dificuldade enquanto ela se postava entre elas, a poucos centímetros de distância. Isso é, no entanto, ela disse secamente enquanto olhava para o emaranhado onde as tiras de couro se juntavam na parte de trás, formando uma massa infinita que a lembrava dos fios de comida cobertos de molho que ela vira amontoados em uma tigela, todos entrelaçados. É um nó Gordini, em homenagem à cidade de mesmo nome, eles o usam nestes. Nenhum escravo pode desfazê-lo sem ajuda, e como nenhuma pessoa sensata ajudaria um escravo contra a vontade do dono, ninguém pode desfazê-lo, exceto aquele que possui o portador, Kaiji disse sucintamente e ficou em silêncio. Entendo, disse Nua, olhando para a confusão emaranhada. Não se movam 1 centímetro, ela disse bruscamente. Embora seu coração doesse pelas duas, elas permaneceram imóveis. Nua colocou o polegar no pescoço de Priceles, forçou-o para baixo e sacou a faca. Nem 1 centímetro, ela reiterou, com firmeza. Esta faca é afiada o suficiente para cortar você se você olhar para ela de forma errada. Priceles não se moveu nem falou, sentiu o toque frio da lâmina, ouviu o som de algo se rasgando e, em seguida, a coleira de couro caiu à sua frente, no chão diante de seus olhos. Ela tocou o pescoço e começou a respirar com mais dificuldade, enquanto seu coração batia como se tivesse corrido uma corrida difícil.
Ela fechou os olhos com força e sentiu o interior de couro macio da peça de bronze se fechando em volta do seu pescoço. Solta ela. Ela não tem coleira. Solta ela. Ela está livre, ela está livre, sua vadia malvada. Nua gritou consigo mesma, mas seu corpo não obedeceu. Ela lentamente a colocou em volta do pescoço de Priscelis, pegou a pequena trava, deslizou-a pela posição de encaixe nas costas e fechou-a, um pequeno clique, e pronto. Priscelis tocou o bronze, acariciando sua lisura, e sentiu a mão direita de sua senhora acariciar sua cabeça. Vai ficar tudo bem, Priscelis. Ela ouviu a voz da doadora do seu nome atrás dela e sentou-se, admirada. Nunca tive uma coleira de status tão alto antes, nunca. O recrutamento não pode me atingir agora, nunca serei. Enquanto usar isso, entregue ao Império Tlaumo, tenho que trabalhar duro por ela. Tenho que merecer isso. Priscelis decidiu enquanto observava com o canto do olho como Kaiji lidaria com a situação. Quando Noa repetiu o aviso, Kaiji meio que esperava morrer, e meio que desejou que morresse, mas outra parte, ao ver o couro cair no chão, quis correr. Você não tem coleira. Pode correr. Sua magia está desbloqueada. Lute contra ela. Derrote-a e poderá fugir. O pensamento foi esmagado. No entanto, quando duas coisas aconteceram. Primeiro, ela viu a mão esquerda. Que outra magia é essa? Quem sabe? É inútil. Você não pode lutar contra ela. Você não pode vencer. Você falhou com seu povo e seu príncipe. E se tentasse isso agora, você falharia consigo mesma e morreria. Ela amaldiçoou a si mesma e ao seu medo. E então se lembrou das palavras de sua senhora. Você pode ter uma utilidade como escrava dela. Você pode, talvez, salvar parte do seu povo. Você não pode consertar tudo, mas parte disso. E ela salvou sua vida, e você fez seu juramento a ela. As estrelas detestam quebradores de juramentos. Assim seus pensamentos correram. E baixinho, enquanto ouvia a faca sendo guardada ao lado de sua dona, ela começou a dizer: Eu sou Kaiji, a escrava, propriedade da senhora Ivenor, repetidamente, enquanto ouvia sua senhora pegar a outra coleira de bronze, a que era para ela, e enrolá-la em seu pescoço. Eu sou Kaiji, a escrava, propriedade da senhora Ivenor. Ela disse mais uma vez e ouviu o clique da fechadura atrás dela, e com esse clique, ela sentiu o estertor da morte de Lady Kaiji em seus ossos. Você nunca vai se perdoar pelo que fez, pensou no ao ver a reação das duas à colocação do bronze em seus pescoços, e esse pensamento a fez lembrar novamente das palavras de Raymond ao demônio do oeste, e de sua resposta. Então sua voz se tornou moderada, quase gentil. Sinto, muito mesmo, mas isso é consequência das escolhas deles, e das suas. Talvez você tenha sorte e eles se rendam, mas duvido, e se não se renderem, bem, não haverá trégua, não haverá retirada, e não terei misericórdia. Neia respondeu calmamente enquanto Skana permanecia sentada, perturbada, ao seu lado. Nua mordeu o lábio, perdida em seus próprios pensamentos. Isso vai te assombrar pelo resto da vida. Raymond sussurrou. Neia olhou para ele de onde estava sentada, depois baixou o olhar para uma pequena poça que começava a se formar ali perto. Gotas criavam ondulações que batiam de um lado para o outro contra os fios de grama curvados, e ela enxugou o rosto da água que a atingiu. Pode ser que você esteja certo, mas eu farei isso mesmo assim. Então, irei para o leste e começarei a atacar suas cidades. Suas vilas, suas aldeias, qualquer indício de atrocidade será recebido com atrocidade? Nua interrompeu, fazendo Neia parar. Ela se livrou da lembrança. Sim, isso vai me assombrar pelo resto da vida, e assim como a Salvadora sombria, eu fiz mesmo assim. Seus próprios pensamentos foram interrompidos enquanto a dupla aguardava a ordem, que ela deu com sua voz mais imperiosa. Vão, olhem no espelho, vocês dois ficam lindos de bronze. Ela tentou acrescentar um toque positivo, mas se funcionou ou não, era difícil dizer. Elas se levantaram e foram até o espelho, erguendo a garganta e tocando a prova inquebrável de seu status. As emoções transbordavam em seus rostos, mas Priscelis foi rápida em se manifestar. Estamos lindas nele, obrigada, senhora Ivenor, disse ela baixinho. De nada, mas não temos tempo para isso. Vá, pegue a lista da mesa e revise-a. Nua disse enquanto pegava sua taça de vinho e esperava os dois terminarem.
Senhora, você quer comprar terras para Comestra? Perguntou Kaiji com sentimentos contraditórios. Tudo o que era meu pode um dia pertencer a ela, assim como eu. Sim, deve estar relativamente barato agora, não? Perguntou Noa antes de terminar a xícara e estendê-la. Kaiji pegou a garrafa e, com os olhos baixos em sinal de deferência, serviu vinho para a mulher que estava comprando parte de sua cidade destruída. Nada de extraordinário, algumas terras agrícolas, o suficiente para, digamos, uma vila. Para começar, algumas centenas de pessoas, também providencia a construção de algumas casas lá, casas modestas, adequadas para camponeses. Também quero os nomes de todos que comprarem outras terras que costumavam existir lá, onde moram, e assim por diante, Nu acrescentou rapidamente. Senhora, para fazer isso, eu precisaria ter acesso aos registros das outras cidades da coalizão. Quando uma cidade é destruída, geralmente os participantes concordam em como a terra será dividida e, então, vendida de acordo, Kaiji explicou sem conseguir encarar os frios olhos azuis. Tudo bem, só a parte do Pazin por enquanto. Além disso, assim que Solution retornar, quero que vocês duas vão até os estábulos e anotem os nomes de todos os meus guerreiros, e os nomes de todos os familiares ou amigos que eles conhecem ou acham que ainda estão vivos. Também quero descrições físicas, habilidades especiais e qualquer outra informação útil. Kaiji, você ficará encarregada de Priceles, mas isso não significa que você deva perder tempo sem fazer nada. Voltem antes que a escuridão chegue. Será feito, senhora, Kaiji disse em um tom monótono e sombrio enquanto tentava processar tudo. Seu cérebro trabalhava a 1000 por hora enquanto processava as instruções que receberá, e ela queria lamentar-se de desespero e chorar de alívio ao mesmo tempo. Ela vai possuir todos nós. Tudo que eu amei, todos a quem cuidei. Trabalharemos para minha senhora até morrermos. Ela comprará nossas terras, nossos corpos, nossas casas, e a escrava Kaiji a ajudará a fazer isso. Por mais terrível que ela seja, ainda é o mais próximo que temos de esperança. Sua senhora parecia alheia aos seus pensamentos internos ou ao reconhecimento de que Kaiji havia compreendido sua intenção, e começou a escrever instruções finais e a contar pilhas de moedas de platina. Usem o que precisarem para cuidar de si mesmas, e se eu morrer? Disse Nua, e pôs de lado outra carta, que rabiscou rapidamente e longamente, com a pena voando sobre o papel até terminar. Então, fechou-a, tirou um lacre, pingou cera por cima e fechou. Entreguem isto à Solution, ela providenciará que vocês sejam entregues à Salvadora Sombria. Se isso acontecer, não tenham medo, o dia em que eu morrer será o dia mais feliz de suas vidas. Nua disse isso sem nenhum traço de emoção na voz e sem olhar para elas novamente. E, se Lady Solution for morta? Priceles perguntou hesitante. Nua sorriu imediatamente e, embora tentasse se conter, o sorriso cresceu até se transformar numa gargalhada estrondosa, e ela começou a bater na mesa como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Professora? Morta? Você não se esqueceu do que ela é, esqueceu? Acredite, Priceles, se houvesse algo nesta parte do mundo capaz de matá-la que nós pudéssemos encontrar por aí, nenhum de vocês estaria vivo para fazer essa pergunta. Conheço apenas alguns seres que podem ter esse poder, e ela é um tesouro para todos eles. Algo engraçado? Solution perguntou ao entrar na sala. Nada que você entenda, professora, Nua disse com admiração. Eu estava apenas dando instruções finais sobre o que fazer se eu morrer. Solution franziu os lábios. Se você morrer, ficarei muito decepcionada. Enquanto eu estava lá, fiz algumas perguntas sobre Bracer. Pelo que sei, ele é tão habilidoso quanto os aventureiros de nível adamantite do Império Feiticeiro. Resumindo, ele não é uma ameaça. Nu ergueu a sobrancelha e foi pegar as mãos da professora. Professora, eu não sou tão forte assim, sou? As mãos de Solution se transformaram na substância gelatinosa azul que poderia afogar, sufocar ou dissolver um corpo vivo, e engolfaram as mãos de Nua, tanto à direita quanto à esquerda. Ela lançou um sorriso sádico à aluna. Você não teme a dor, você é sua dona, você não teme a morte, porque você serve ao seu mestre. Você entregou sua mão à fome de um monstro e recebeu uma substituta que transcende a carne. Você é minha aluna e trabalhou duro. Eu não a elogio, minha aluna. Solution se inclinou. E Nua sentiu a sensação de queimação na mão direita.
mas não se moveu quando os lábios rubis do belo demônio se aproximaram de suas orelhas élficas trêmulas. Eu apenas digo a verdade. Você quebrará Bracer e, assim, construirá um nome sobre o qual construirá uma fundação. Nua pressionou sua bochecha contra a Dissolution e a esfregou lentamente, carinhosamente, indiferente à sensação de queimação na carne, por ser insignificante demais para ter importância, sussurrando alternadamente, enquanto a proximidade entre as duas parecia desaparecer. Eu quebrarei Bracer, eu vencerei, assim como alguém cruzou todos os limites por mim, não posso fazer menos. Apenas me empreste sua força, professora, para que eu possa usar a minha da melhor forma possível, e se eu morrer, ficarei feliz em deixá-la festejar e me tornar uma com você, que me deu tudo depois que ele se foi. Kaiji observou a intimidade bizarra entre as duas, monstro e elfo, e estremeceu, feliz por estarem tão imersas uma na outra que não notaram que ela ou Priceles recuavam rapidamente. Eu nem quero saber o que os monstros sussurram uns aos outros. Ela tremeu com o pensamento e, pegando Priceles por uma mão e os materiais na outra, conduziu a humana muda para fora da sala para cumprir as ordens que lhes foram dadas. O anoitecer chegou rápido demais para o gosto de Kaiji. A sensação de ver aquelas duas envoltas em sombras, apesar da luz do dia, foi motivo suficiente para diminuir o passo. Pelo menos Priceles se saiu bem, pensou consigo mesmo enquanto voltavam para dentro, segurando a pilha de papéis, mas, à medida que se aproximava do quarto que continha o monstro e a senhora, seus passos diminuíram ainda mais o ritmo. Priceles estendeu a mão e pegou a dela. Vamos lá, ir mais devagar não vai resolver nada. Ela disse com urgência, então olhando para cima e para baixo no corredor quando Kaiji não conseguiu ir mais rápido, ela se posicionou na frente da elfa-demônio e agarrou seus ombros, certa de que estavam sozinhas. Ela ainda sussurrou. Eu também estou com medo. Ela é gentil como ninguém, mas também fria e sinto a violência só no olhar dela. Ela me deu este nome lindo, mas tem uma mão que tira e dá vida como uma deusa. Mas você não pode desacelerar. Não podemos simplesmente nos afastar dela. Conforte-se. Ela andou bebendo, então está feliz, provavelmente cansada e, mesmo eu sendo uma covarde, estarei com você. Priceles deu um sorriso fraco e trêmulo que pretendia ser encorajador. Kaiji finalmente conseguiu devolvê-lo, mas então perguntou: posso dividir sua gaiola esta noite? Eu? Priceles assentiu. Tudo bem, se você não tivesse perguntado agora, eu ia perguntar. Elas extraíram toda a força que puderam uma da outra naquele momento e correram de volta para o quarto que mantinha suas vidas prisioneiras. Elas entraram silenciosamente, nenhum som pôde ser ouvido, mas uma voz familiar lhes disse que elas tinham sido ouvidos. Ela está dormindo, coloque seu trabalho no baú, tire suas roupas, pendure suas roupas e olhe perto de suas gaiolas, Solution disse indiferentemente. Iluminadas por uma única vela na escuridão sobre o baú, havia 2 tapetes de tecido, cortesia da sua dona. Você pode agradecê-la acordando na hora amanhã, disse Solution enquanto tamborilava os dedos na mesa onde estava sentada. Elas não tinham palavras para responder, então simplesmente obedeceram, até que Kaiji reuniu coragem para falar. Podemos dividir uma gaiola esta noite, Senhora Solution? O monstro, que não era uma dama, pareceu achar o pedido divertido, a julgar pelo leve arquear de seus lábios iluminados pela vela na escuridão do outro lado da sala. Fogo dançava em seus frios olhos azuis, e os seios de Solution subiam e desciam com a risada divertida que saía. Ela se aproximou e, segurando uma gaiola pela pesada barra de ferro, a pegou, virou-a de lado para que a porta se abrisse de frente para a cama e a abriu depois de colocá-la delicadamente no chão. Peguem seus colchonetes e entrem. Era uma curiosidade distante para Kaiji, pois, depois de colocar os 2 tapetes sobre as grades e não ter escolha a não ser rastejar para se deitar, ela não sentiu a humilhação que sentia que deveria sentir. Quando Priceles deitou-se ao seu lado, tudo o que sentiu foi uma sensação de alívio, enquanto a porta do confinamento se fechava sobre ambas.